Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém? Vamos iniciar fazendo a leitura do Salmo 108. Diz assim: preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Eu mesmo despertarei ao mover da alma. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e a ti cantarei salmos entre as nações. Porque a tua benignidade se estende até os céus, e a sua verdade chega até as mais altas nuvens. Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra. Para que sejam benditos os teus amados, só com a tua destra e ouvidos. Deus falou no seu santuário: eu me regozijarei, repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu Manassés, que faz dar forças da minha vida, ajudar o meu legislador. Moabe, a minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato, sobre a Filistia jubilarei. Quem me levará da cidade forte? Quem me guiará até Edom? Porventura não serás tu, ó Deus, que nos rejeitaste, e não sairás, ó Deus, com nossos exércitos? Dá-nos auxílio para sair da angústia, porque vão é o socorro da paz. Vamos ler o último todo juntos. Em Deus faremos proezas, pois ele calcará os pés dos nossos inimigos. Aleluia, glórias a Deus, amém? Então é esse Deus aqui, né, que nós servimos, né? O Deus que é o nosso auxílio, né? O Deus que é o nosso socorro, o Deus que nos dá a vitória. E nós sabemos, né, que o Senhor, Ele está presente aqui nesta noite, né? Que o Senhor está aqui nos abençoando, ouvindo as nossas orações, que nós podemos sentir a presença do Senhor, né? É um Deus que cuida das nossas vidas. Como o salmista diz aqui, né? Dá-nos auxílio para sairmos da angústia, porque vão é o socorro do homem. Então, em todo momento, em toda situação, né, em toda circunstância, a gente sabe que nós temos que recorrer ao Senhor, né? Porque Ele está acima de tudo e de todos, né? Não existe ninguém, nada nesse mundo que seja mais poderoso que o nosso Deus. Por mais que algumas pessoas achem, né, que são importantes, que são poderosas, ninguém é mais poderoso que o Senhor, né? E nós sabemos que Ele é o nosso socorro, que Ele ouve as nossas orações, né? Que Ele nos abençoa, que Ele nos guarda, que Ele é misericordioso. E nós estamos aqui nessa noite porque nós confiamos nesse Deus, nós acreditamos, estamos aqui para louvar, para glorificar, para agradecer ao Senhor. Amém? Amém. Vamos orar. Aleluia, glórias a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, Senhor, nós estamos aqui na sua casa, meu Pai, na tua presença, Deus, para louvar, Senhor, glorificar e engrandecer o teu santo nome, meu Pai. Nós sabemos, Deus, que o Senhor está aqui neste lugar. Nós te agradecemos, Senhor, pela sua bondade. Te agradecemos, Deus, pelo seu cuidado, pelo seu amor, pelas tuas bênçãos, Pai, pelos livramentos que o Senhor tem dado nas nossas vidas. E nós cremos e confiamos em Ti, Senhor. Nós sabemos, meu Pai, que o Senhor é o Deus que nos guarda. Nós Te louvamos, Deus, pelos anjos, meu Pai, que estão acampados ao nosso redor, nos guardando, Senhor, e nos livrando de todo o mal. Que em nome de Jesus, Deus, o Senhor venha fortalecer a nossa fé, meu Pai. Que o Senhor, Pai, venha nos encher com a Tua unção, com Teu Espírito Santo, Deus. Nós consagramos as nossas vidas a Ti. Nós consagramos, Senhor, esta igreja ao Senhor, meu Pai, e declaramos a Sua glória, Deus. Nós sabemos, meu Pai, que o Senhor está presente neste lugar. Que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, meu Pai. Repreender, Deus, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Todo desânimo, Deus, toda enfermidade, todo cansaço, toda angústia, meu Pai. Nos
guarda do mal, Senhor, nos livra do mal, Deus, nos esconde do mal, meu Pai, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus maravilhoso, Senhor. Nós colocamos diante de Ti as nossas famílias, meu Pai, cada um dos nossos familiares, Deus, e declaramos, meu Pai, que nossa casa serve ao Senhor, que nossa família pertence a Ti, meu Pai, e que o Senhor tenha abençoado, Deus, a vida de cada um. E por isso nós Te louvamos e Te glorificamos em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Número 88, tá? Jesus, meu Rei, mestre e Senhor, o Teu amor revela a mim, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do Teu divino amor, e com veras louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do Teu amor, qual esplendor me cercarão. O Teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do Teu divino amor, e com veras louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos Teus verei brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do Teu divino amor, e com veras louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver, receberei de Ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do Teu divino amor, e com veras louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. 151. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com Tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra Tua voz ouvir.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por esse período de louvor, meu Pai. Te agradecemos, Senhor, mais uma vez por estarmos na sua casa, Deus. Te agradecemos, Senhor, pela sua presença, pela sua bondade, meu Pai. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade, Deus, para agir nas nossas vidas, para agir no nosso meio, Senhor. Abre a nossa mente, Deus, o nosso coração, para que a gente possa receber, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, meu Pai. Abençoa, Deus, a vida dos teus filhos, Deus. Que em nome de Jesus o Senhor venha nos capacitar, meu Pai. Que em nome de Jesus, Deus, o Senhor venha lançar por terra, meu Pai, todo o mal, Deus, que tem se levantado contra as nossas vidas, Deus. Nós te apresentamos, Senhor, a nossa igreja, meu Pai. Pedimos, Deus, que o Senhor venha nos abençoar, meu Deus, que o Senhor venha nos capacitar, Senhor. Te apresentamos também o nosso Brasil, Deus, o nosso país. Que o Senhor venha abençoar o nosso povo, Senhor, a nossa nação, meu Pai. Que o Senhor venha dar sabedoria, Deus, aos líderes, meu Pai. Que em nome de Jesus, Deus, o Senhor venha cuidar do nosso povo, Senhor, e tenha misericórdia, Deus. É isso que nós pedimos, Senhor, nessa noite, Deus. Te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia, né? Glórias a Deus. Eu agora queria passar as oportunidades, e aí eu queria saber quem aceita, né, a primeira oportunidade para contar um testemunho, para deixar uma passagem da Bíblia, para louvar o Senhor com o hino. Está com oportunidade, amém? Glória a Deus, aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Êxodo 35 diz a palavra de Deus no 33. Êxodo 33. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Enviarei um anjo diante de ti, e lançarei todos os cananeus, e os amoreus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jubizeus, a uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre ti os seus atalhos. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel, povo obstinado és, se um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém, agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel despojaram dos seus atavios ao pé do monte de Horebe. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial. E chamou-lhe a tenda da congregação, e aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saiu a tenda da congregação que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés a tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficou em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantou, inclinaram-se cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés cara a cara, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornou a arraial, mas o seu servidor Josué, filho de Nun, mancebo, nunca se apartava do meio da tenda. Amém? A palavra nos diz nesse
versículo 33, né? Que o povo e Moisés queria que Deus acompanhasse, mas Deus, e queriam ver Deus, né? Mas Deus permitiu somente a Moisés, que ele chamava pelo nome, e concedeu a Moisés de se falar cara a cara com ele, e o povo ficava em cada um junto da sua tenda, aguardando, né, as promessas de Deus. E Deus é maravilhoso, né, que Ele nos mostra, né, que enquanto Ele falava com Moisés cara a cara, né, como qualquer fala com o seu amigo, né, que Deus o tinha assim, Moisés. Depois tornou arraial, mas ao seu servidor Josué, filho de Nun, mancebo, nunca se apartava do meio da tenda. Então Deus foi o sucessor de Moisés, né? Exatamente, Josué. Então esses dois Deus tinham um carinho muito mais do que especial, porque eles adoravam a Deus e cumpriam, né, o que Deus determinava. Mas a maravilha de ter, né, Deus como amigo, quanta honra, né, Moisés teve, e foi ele que levou o povo, né, atravessando o mar e tudo abençoado e protegido por Deus. E no mais, aí nós sabemos a história que Deus permitiu só que Josué tomasse a frente do povo e que entrou na terra prometida. E Deus é um amigo, né, do povo de Deus, do povo dele. E nós, como servos de Deus, nós também temos essa honra de andar firme nos teus caminhos e cumprindo a tua palavra santa que se encontra na Bíblia. Por isso que é maravilhoso nós estarmos na casa do Senhor, participarmos fielmente das suas promessas e ter a certeza que Ele nos ajuda em todos os momentos, quer financeiro, quer de saúde, basta nós crermos, né? Porque sem crer nada somos, mas Deus nos dá essa oportunidade de nós crermos e mantermos mais próximo dele através da oração, porque a oração, eu creio, está na Bíblia, é a chave de tudo, é a chave que nos conecta diretamente com Deus, e Deus assim nos tem desamparado. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus, ainda mais nessa noite. Eu peço perdão pela minha vida, pelos meus pecados e pelos irmãos, mas cada um deve fazê-lo pessoalmente, para que nós participamos sem mácula, sem pecado, durante a ceia e até que o dia que Ele vem. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia, né? Glórias a Deus. E a gente também quer desejar, né, que Deus continue abençoando a vida do irmão Ami, que ele fez aniversário essa semana, né? Completou mais um ano de vida. E eu sei que Deus se agrada, né, da vida do irmão Ami, que ele está sempre aqui fiel ao Senhor, né? Sempre tem uma palavra, é sempre perseverante na presença de Deus. E o Senhor se agrada disso, e como ele falou, a gente sabe que a gente vive pela fé, né? A gente depende da fé, a nossa fé que nos sustenta, a nossa fé que nos guia. E a gente tem visto assim na vida do irmão Ami, né? Como ele tem sido um homem de fé e como Deus tem honrado ele, né? Tem abençoado e tem sustentado, e que Deus continue abençoando. A gente também quer saudar a nossa irmã que está nos visitando aqui hoje, né? Que é a nossa vizinha, que Deus abençoe a sua vida, né? Que seja uma bênção a sua visita aqui essa noite na sua vida, que na nossa igreja com certeza vai ser também. E o que a gente diz para nossa irmã? Sois bem-vinda em nome de Jesus. Amém? E eu queria saber se mais alguém aceita a oportunidade. Aleluia, né? Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Que Deus nessa noite venha abençoar cada vida que está nesse lugar. Que os anjos do Senhor venham acampar aqui neste lugar para nos abençoar. Eu sou grata a Deus por esta igreja, que é pequena, mas é abençoada pelo Senhor. Aleluia, né? Nós estamos satisfeitos nessa noite, né?
com a vida da nossa irmã aqui, né? Que Deus abençoe, a nossa vizinha, né? Eu nem conhecia, mas agora já estou conhecendo. E ela mora bem perto daqui, tá bem convidada para vir em todos os cultos aqui. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor, né? Eu também quero agradecer a Deus pela vida do irmão Almir, né? Que aniversariou. Que Deus abençoe o irmão Almir, né? Que Deus proteja, que Deus ilumine. Que Deus acampa os anjos no lado dele para abençoar, para guardar e para livrar dos mal, né? Porque esse Deus que nós servimos é maravilhoso, é poderoso. E a gente, é igual o irmão me falou, a oração é a chave da vitória, não tem outra. Sem oração não tem vitória, não adianta. Oração é a chave da vitória, por isso que nós temos que estar em contínua oração. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Então vamos orar nessa noite, né? Querido Deus e eterno Pai, nessa noite na Tua presença, Deus, eu quero apresentar cada vida que está nesse lugar, Senhor. Que Tu venha abençoar, que Tu venha guardar e que Tu venha prosperar em todas as áreas. Eu te peço nessa noite, ó Deus, abençoa esta igreja, Senhor. Abençoa a minha vida, a vida do pastor, a vida da irmã Patrícia, da irmã Ivani, da irmã Vilma, da dona Maria que está nos visitando aí, da irmã Maria. A vida do Isaac, da irmã Betânia, do Daio que não pôde vir, do Pedro Filho, da Isabela, da Luciana, que não vieram também, Senhor. Abençoa o irmão Almir, abençoa o irmão Fábio, abençoa o pastor Pedro e abençoa essa igreja por inteiro, né? É isso que nós te pedimos nessa noite. Que Tu abra a janela do céu, Deus, para abençoar nossas vidas. Que Tu nos venha dar saúde, que Tu nos venha dar paz, alegria e prosperidade, Senhor. Eu te peço nessa noite, derrama do Teu amor e da Tua bondade sobre a nossa vida. Nessa noite eu te peço, Deus, abra a janela do céu nessa noite para abençoar essa nação, Senhor. Eu te louvo e te agradeço nessa noite por cada vida que está nesse lugar, Senhor, e por cada parente representado, Senhor. Eu já te agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar. Aleluia. Glória a Deus. Perto quero estar, junto a Teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei, te louvarei, não importa a circunstância, adorarei somente a Ti, Jesus. Aleluia. Que Deus venha abençoar essa igreja. Que Deus venha nos dar uma semana de bênção e de paz na presença do Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, amém? Agora vamos orar pelo pastor que vai trazer a palavra, amém? Aleluia. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Deus, nós te apresentamos a vida do Teu servo, Deus, que vai ministrar a Sua palavra esta noite. Pedimos que o Senhor, Deus, continue abençoando a vida dele, o ministério dele, meu Pai, e que o Teu Espírito Santo, Senhor, fale através dos lábios dele, Senhor. Que não seja ele, Deus, mas que seja o Senhor falando conosco esta noite, meu Pai. Abre a nossa mente, Senhor, nosso entendimento, nosso coração, e que a Sua palavra, Deus, ela caia em terra boa e produza frutos nas nossas vidas. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? E dizer que juntos aqui nessa noite alegres podemos participar da ceia do Senhor. É uma das lembranças mais lindas da igreja. Nós vamos estar falando hoje aqui da palavra do Senhor no livro de Números, do capítulo 14 em diante. Amém? Para
aqui fosse entendido, seria necessária uma leitura muito longa. E eu vou estar fazendo uma leitura bem resumida. Depois eu vou estar explicando. 14. É? 14? Números 14. Números, livro de Números, capítulo 14. Amém. Todos encontraram? Eu vou estar fazendo a leitura só do versículo 6 em diante. Depois eu vou estar explicando a parte anterior. E diz assim a palavra do Senhor: Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Disseram a toda a comunidade dos filhos de Israel: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e dará a nós. É uma terra que manda leite e mel. Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor e não temamos ao povo desta terra, porque como pão devoraremos e a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco e não os tememos. Amém? Amém. Irmão, pode sentar. Glória a Deus, aleluia. Então, aqui nós conversamos quando Moisés envia, no capítulo 13, quando Moisés envia homens a espiar aquela terra. E Moisés é ordenado por Deus que ele escolha 12 homens, líderes das suas tribos. E ele escolhe 12 homens. Entre esses 12 homens estava Caleb, que era da tribo de Judá, e Oséias, da tribo de Efraim, filho de Nun. Esse Oséias, Moisés muda o seu nome para Josué. E aqueles homens entram a espiar aquela terra, e eles ficam 40 dias ali, andando pelos vales, pelos montes, e vendo tudo que acontecia na terra. E quando eles chegam, eles fazem um relato a Moisés e Arão e a toda a comunidade, que a terra pelo meio da qual eles passaram é uma terra muito boa, uma terra que manda leite e mel. Mas aí eles relatam que as cidades são fortes, que o povo são grande, que eles viram ali descendentes de Enaque, que eram descendentes gigantes, e que eles não têm a menor condição de entrar naquela terra. Então eles trazem um relato negativo. E aqui ainda no capítulo 13, no versículo 30, a palavra do Senhor disse: Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, possuamos lá em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Mas os homens que com eles foram
Eles deformaram a terra. E aí disseram que não tinha uma menor condição. E quando chega aqui no 14, eles fazem com que toda a comunidade se revolte. E houve choro naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Porque tinham trazido descido naquele lugar. E eles chegam ao ponto de dizer: por que nos trouxe o Senhor a essa terra? Para que caíssemos a espada e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam presas na mão deles. Ou seja, eles não murmuram só contra Moisés e Arão, eles murmuram contra Deus. Aqueles homens estavam no Egito. Eles viram lá no livro de Êxodo, quando Moisés veio para os tirar daquela terra. Moisés havia sido preparado para aquela missão. Ele ficou 40 anos ali na casa de Faraó, estudou, se preparou. Depois ele foi obrigado a fugir para o deserto e ficou 40 anos lá, sendo virado, pastoreando o gado do seu sogro, trabalhando ali, até o dia em que o Senhor o chama para ir tirar o seu povo do Egito. E Moisés usa vários argumentos que ele não tem condições. Eles iam até argumento de que não sabia falar. E o Senhor dá a solução. Não é Arão, teu irmão, falador? Tu vai colocar as palavras na sua boca e ele vai falar por ti. Então, tudo tinha sido preparado. Aqueles homens, eles tinham estado ali. Eles viram como o Senhor os tirou dali. Tudo que o Senhor fez naquele lugar com a mão forte. Como o Senhor, na última praga, Ele eliminou todos os primogênitos dos filhos do Egito. Mas contra os filhos de Israel não acontecia nada. O Senhor deu ordenança, o Senhor explicou para eles tudo o que tinha que ser. E quando eles disseram que o Senhor levou ali para morrer, eles estavam dizendo que o Senhor para eles foi um enganador. Tudo que eles tinham visto naquele tempo, que tinham se preparado, para eles foi nada. Eles não tinham confiança no Senhor. Apesar de tudo que eles tinham visto, eles não tinham confiança. Eles eram líderes das suas tribos. Mas só 2 daqueles homens tiveram confiança total no Senhor. Só 2 daqueles homens acharam que eram capazes de entrar naquela terra, porque estariam protegidos pelo Senhor. Os outros disseram que não, que Deus tinha os abandonado. Para que o Senhor tinha os levado naquela terra? Para serem mortos. Não, o Senhor tinha os levado ali para serem vitoriosos. O Senhor os tinha levado ali para possuir a terra prometida. Essa terra ela tinha sido prometida a Abraão. Essa promessa foi renovada a Isaac. E essa terra e essa promessa foi confirmada a Jacó. Tudo pelo mesmo Deus que os tirou da terra do Egito. O Senhor tinha falado a Abraão que a sua descendência ia ser submetida a uma escravidão, ia ser peregrino em terra estranha, ia ser submetido a uma escravidão de 400 anos. E por que aqueles 400 anos?
porque por 400 anos Israel seria uma nação. E aí o Senhor ia os tirar daquela terra. E eles viram todo o poder de Deus para os tirar dali. Eles viram ali tudo que Deus tinha feito para tirá-los daquela terra. Mas eles não tiveram a menor confiança no Senhor. Eles provocaram tanto o Senhor, que o Senhor chega a falar para eles: conforme o que vocês falaram. O Senhor não condenou nenhum homem daquele a ser morto. Ele disse: conforme o que vocês falaram vai acontecer. Por isso nós precisamos ter muito cuidado nas nossas palavras. E o Senhor é bem claro com aqueles homens: conforme o que vocês falaram, assim acontecerá a cada um de vocês. Vocês vão andar 40 anos nesse deserto. Eles estavam no portal para entrar, mas eles vão voltar e ficar 40 anos ali, até cair o último corpo de todos que tinham sido contados para a guerra, salvo Caleb e Josué, porque confiaram na palavra do Senhor. Olha como é importante nós confiarmos na palavra do Senhor. Olha como é importante nós sabermos que aquilo que o Senhor nos fala é verdadeiro. Aqueles homens, mais do que ninguém, eles tinham que confiar no Senhor, porque eles tinham visto como o Senhor tinha tirado eles do Egito. Faraó jamais os queria libertar, porque o Faraó queria eles ali pelo seu serviço. O Faraó queria o seu trabalho escravo ali, com feitores, sendo açoitado muitas vezes, mas eles pedem para voltar. Tem pessoas que eles não sabem aceitar a liberdade. Tem pessoas que se conciliam com Deus e vêm para a igreja, e conforme vai passando o tempo ele sai. Ele volta para a mesma escravidão que ele estava no mundo. E não é capaz de dizer: agora eu estou bem. Por isso nós precisamos ter certeza que o melhor lugar de nós estarmos é na casa do Senhor. Quando nós somos servos, fiéis e confiantes, o Senhor vai fazer tudo por cada um de nós. E às vezes a pessoa até fala: pastor, mas eu tenho passado tanta dificuldade. Mas a dificuldade, ela vem na vida de todos. E nós temos exemplos dos próprios apóstolos. Saulo era um homem perseguidor, o Senhor chama ele para ser um dos apóstolos. Um homem que pregou a palavra, um homem que enfrentou as maiores dificuldades, que foi humilhado, que foi açoitado, mas sempre pregou que nós precisamos estar na presença do Senhor. Assim como ele foi aquele homem perseguidor, que pegava a carta, aprendeu se falasse o nome de Jesus, ele se tornou um dos maiores defensores da palavra do Senhor. Nós precisamos saber que o Senhor, Ele tem o melhor para cada um de nós. Ele tem o melhor, e aqui quando Ele preparou o melhor para esse povo, para eles entrarem na terra que o Senhor havia prometido, a terra que o Senhor tirou eles do Egito para entrar nessa terra. Mas esse povo é aquele mesmo povo que quando atravessaram o Jordão, o Senhor abriu o mar para eles, quando atravessaram o Mar Vermelho,
O Senhor abriu o mar vermelho para eles passarem. Miriam louvou ali com tamborins, com aquelas mulheres louvando e lhe acompanhando. A primeira oportunidade que eles tiveram, 3 dias depois de caminhar daquele deserto sem encontrar água, quando chegaram em Mara, as águas eram amargas. Eles já começaram a murmurar contra aquele mesmo Deus que havia aberto o mar para eles passarem. Mas Deus não ouviu a murmuração daquele povo. Deus ouviu a oração de Moisés. E mostrou a Moisés ali uma árvore que estava ali na beira daquele lago. E disse para ele: corta um galho e joga na água. E a água se transformou em água potável na mesma hora. Era esse mesmo povo que estava naquele dia murmurando de Deus. Não era outro povo diferente. Era um povo que não tinha firmeza na presença do Senhor. E o principal de servirmos a Deus é termos firmeza na presença do Senhor. É confiarmos e sabermos o que o Senhor é capaz de fazer na nossa vida, o que Deus é capaz de fazer pelas nossas famílias, o que Deus é capaz de fazer pela nossa saúde, o que Deus é capaz de fazer em toda a nossa caminhada. Isso é que é servir a Deus, é ter confiança. Aqueles homens estavam ali acompanhando os outros. Quando estava bom, estava bom. Quando vinha a cobrança, eles murmuravam de Deus. Deus estava abençoando, eles estavam glorificando. A primeira oportunidade eles estavam murmurando. Moisés foi aquele homem que, como eu falei antes, foi preparado no Egito. Não para isso, foi preparado para ser o faraó. Mas pelo desencontro, talvez ordenado pelo próximo Deus, ele é obrigado a ir para o deserto e fica 40 anos. Naqueles 40 anos, Moisés se sentiu um ninguém. Ele era famoso e se achava que era alguém. Mas aqueles 40 anos, eles viram que ele era um ninguém. Mas quando ele vai para o Egito, que ele volta com os filhos de Israel, ele fica mais 40 anos no deserto. E aí, naqueles 40 anos, ele vê o que o Senhor é capaz de fazer pelo ninguém. Deus operou tanta maravilha naquele povo, que diz a palavra do Senhor que as suas roupas cresceram no corpo. Os seus sapatos cresceram junto com os seus pés. Nunca se estragou as suas roupas, porque Deus estava presente. E quando Deus está presente na sua vida, por maior que seja a dificuldade, por maior que seja a luta que você vai passar, aquele mesmo que trouxe você para essa luta, Ele dá a condição de você atravessar ela. Nós só precisamos de confiar. Confiarmos e saber que Deus tem o melhor para nós. Esse povo aqui não. Eles acharam que o Senhor tinha levado eles para ser mortos, para ser humilhados. E reclamar porque ali eles não tinham cebola nem pepino para comer. Mas tinha um maná que o Senhor mandava do céu. Nada lhes faltava. O Senhor tinha uma nuvem que os protegia durante o dia no deserto. E tinha uma coluna de fogo que ia na sua frente, quando eles tinham que caminhar durante a noite. Meu
Então Deus providenciava para aquele povo tudo, nos mínimos detalhes. Mas mesmo assim, na primeira oportunidade, na hora deles receberem a bênção estava ali, então, com a mão estirada. Eles disseram: não, nós não queremos essa bênção. E até hoje nós somos capazes de fazer isso. O Senhor tem a bênção para nos entregar, mas nós não podemos esperar. Interessante que o próprio Caleb, quando eles deram o relato, Moisés falou para eles que a terra que ele tinha pisado era dele. E 45 anos depois, quando Josué está distribuindo a terra, ele chega e diz: olha, Josué, tu estava naquele dia lá, há 45 anos atrás, quando Moisés, servo do Senhor, falou que essa terra era minha. Eu tinha 40 anos, hoje eu estou com 85. E estou tão forte como eu estava naquela época. Então me dá esse monte. Eu não incomodo se lá tiver filho de gigante. Eu não incomodo com tranqueira nenhuma que tiver lá, porque o próprio Deus vai tirar e vai me entregar aquele monte limpo na minha mão. Isso é confiar no Senhor. Aquele mesmo Caleb que havia rasgado as suas vestes, quando aquele povo murmuraram contra o Senhor, 45 anos depois ele estava ali esperando a sua bênção. Ele estava esperando pela promessa do Senhor, porque ele sabia que Deus não ia negar o que tinha lhe prometido. Amém? Amém. Então o Deus que nós servimos é esse Deus. Às vezes com demora, às vezes com dificuldade, mas nós vamos alcançar a vitória, porque Ele prometeu e Ele não é homem para que minta. Amém? Então, essa palavra que o Senhor tinha hoje, espero que ela tenha tocado no coração dos irmãos. E como hoje é ceia do Senhor, nós vamos agora lá para o livro de 1 Coríntios, no capítulo 11. Vamos estar falando da ceia do Senhor. Amém? Amém. E eu vou estar fazendo a leitura aqui do versículo 23 em diante, que aqui Paulo diz o seguinte: pois eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: esse é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Pois todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comeu o pão e bebeu o cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer este pão e beber este cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém? Amém. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele faz uma explanada o que é a ceia do Senhor. Nós precisamos nos colocar na
presença do Senhor, orarmos, pedir ao Senhor perdão das nossas falhas, pecados, das nossas dificuldades, para podermos participar da ceia do Senhor. E muitas vezes a pessoa acha, eu não estou digno de participar da ceia do Senhor, porque não é o missionário, não é o pastor, não é o seu vizinho de pão que vai te julgar, mas você mesmo. Mas se você orar ao Senhor e pedir perdão e se converter, você vai estar apto a participar da ceia do Senhor. Por isso que nós estamos aqui hoje, para nos colocarmos diante do Senhor, para agradecermos por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e para nós nos colocarmos diante do Senhor com toda dignidade para participar da ceia do Senhor. Hoje é noite de bênçãos, noite de agradecermos ao Senhor, noite de reconciliar com o Senhor e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém? Amém. Eu vou estar convidando aqui a irmã Betânia, a irmã Patrícia, a pastora Patrícia, a evangelista, para estar me ajudando aqui. Nós vamos estar orando pelo pão e servindo aos irmãos. Todos que são batizados nas águas estão convidados a participar da ceia. Eu quero pedir aos irmãos que puderem ficar de pé, para quem conseguir saber a quem pode servir. Amém? Então, nós vamos agora estar orando e as nossas auxiliares vão estar servindo aos irmãos em nome de Jesus. Amém? Deus amado, Pai maravilhoso, aqui está esse pão, Senhor Deus, que nós colocamos na tua presença, meu Pai. E te pedimos, Senhor Deus, que tu venha transformar ele em teu corpo, meu Pai. Que tu venha representar na vida de cada um dos teus filhos, Senhor Deus, como um braço milagroso, Senhor Deus, que venha nos abençoar, Pai. Nós te pedimos agora e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Isso já nos preparou, o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem Aleluia, Jesus. Diz assim a palavra: tendo dado graça, partiu e disse: esse é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Amém? Irmão, pode tomar assim em nome de Jesus.
Louvado seja o teu santo nome, Pai. E diz assim, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazeis todas as vezes que beberes em memória de mim. Então vamos estar orando pelo vinho agora e servindo aos irmãos. Vou pedir à pastora Patrícia para estar orando pelo vinho. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, nós te apresentamos este vinho, Deus, e pedimos que ele venha representar o teu sangue, Senhor, que foi derramado por cada um de nós naquela cruz, Deus. A gente venha renovar nossa aliança com o Senhor, Deus, e receber, meu Pai, todas as bênçãos que o Senhor conquistou para nós na cruz, Deus. A salvação, meu Pai, a cura, Deus, o perdão, a paz. É isso que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Quem sedento se achar, venha Cristo sem nada, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vencerá o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. O sangue multiplicou, água e vinho transformou. Em faminto a Jesus vencerá. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vencerá, mestre chama, vencerá. Mesmo hoje não te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencerá. Aleluia, Jesus. E semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazeis todas as vezes que beberes em memória de mim. Amém? Os irmãos podem tomar o vinho em nome de Jesus. Em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O Senhor possa abençoar cada um dos irmãos, possa dar vitória, possa responder todas as suas orações. Que o Senhor esteja sempre presente na vida de cada um. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Agora
agora nós vamos recolher os dízimos e as ofertas. Eu vou convidar o irmão Fábio para recolher, amém? Glória a Deus, aleluia. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará e Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os seus filhos que cooperam de todo o coração, dando a eles paz, amor e alegria, abençoando o seu pão de cada dia, ó Senhor. Amém. Senhor, abençoa nossas ofertas, abençoa a nossa igreja, traz saúde para os irmãos, abençoa a nossa semana, seja uma paz, nos traga para casa na paz e na graça do Senhor, o livro das doenças, liberdade financeira, meu Deus. Abençoa a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Amém, meu Deus. Aleluia. Agora nós vamos chamar o irmão Almir, para nós orarmos por ele. Fez aniversário essa semana. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Deus amado, Pai maravilhoso, está aqui o teu servo diante de ti, meu Pai, que hoje está completando mais O mesmo, meu filho, Senhor. Prospera a vida dele na tua presença, Senhor. Maravilha. Em nome de Jesus eu te peço, ó Deus. Abençoa o teu filho com toda sorte de bênção, ó Deus. Prosperar na vida dele, Senhor. Multiplicar os anos de vida nesta terra, Senhor. E nós te pedimos nesta noite, ó Deus. Abençoa em nome de Jesus. Quebra todas as barreiras, meu Pai. E abençoa o teu filho, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Parabéns para você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Deus abençoe. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade e devolvo a palavra para o pastor para fazer o encerramento. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Eu quero agradecer a presença de cada um dos irmãos, que cada um possa levar o que veio buscar aqui nesse lugar. São bênçãos na presença do Senhor. E que nós possamos ter dias de paz e prosperidade na presença do Senhor. E que possamos ter sempre confiança no Senhor. O que nós pregamos aqui hoje é o que nós devemos fazer na presença do Senhor, que é falta de confiança. Falamos de homens que tiveram confiança, como foi o caso de Caleb e Josué, e dos outros que não tiveram confiança no Senhor. E a vitória foi de quem? Dos que confiaram. A derrota foi de quem? Dos que não confiaram no Senhor. Então nós tínhamos ali de um lado pessoas que não confiaram e pessoas que confiaram e foram vitoriosas, que atravessaram aquele Jordão, um com a autoridade de distribuir a terra e o outro cobrando a sua terra que o Senhor tinha prometido. Então é isso que nós precisamos fazer, termos confiança no Senhor. Amém? Amém. Quero convidar os irmãos a ficar de pé. Nós vamos estar orando agora no encerramento, agradecendo a Deus.
Deus amado, Pai maravilhoso, mais uma vez nós estamos aqui na Tua casa, Senhor Deus, para agradecer, meu Pai, por tudo que Tu tem feito nas nossas vidas, Senhor Deus. Para te pedir, Senhor Deus, que Tu seja sempre com o Teu povo, meu Pai. Que Tu venha sempre repreender, Senhor Deus, a dificuldade. Que Tu venha sempre, Senhor, abrir a porta, meu Pai, a trazer prosperidade e bênçãos na vida de cada um dos Teus filhos, Pai. Mostrando com a Tua mão forte e poderosa, Senhor Deus, como Tu és capaz de dar o livramento. Tu és o Deus de hoje e de sempre. E nós nos colocamos hoje diante de Ti aqui, Senhor Deus, para Te agradecer, Senhor. Para Te agradecer por tudo que Tu tem feito nas nossas vidas, meu Pai. E pedir que Tu nos leve em paz enquanto Tu trouxeste a esse lugar, meu Pai. E agradecer pelas bênçãos, pela prosperidade, pela bênção dos nossos familiares, meu Pai, e por tudo que Tu tem feito nas nossas vidas. Mas como sabemos que somos dependentes de Ti, Senhor Deus, nós Te pedimos, continua nos guardando e nos abençoando, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Leva-nos em paz como trouxe sucesso a esse lugar, dá-nos uma semana de paz e prosperidade e bênção na Tua presença, e que o Senhor possa estar sempre nos guardando e nos abençoando, em nome de Jesus. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos curvar nossa cabeça e vamos receber a bênção do Senhor, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, que todos possam dizer amém. Cumprimento o seu irmão e vamos em paz em nome de Jesus.